Saudações a todas e todos. Este é o canal Pontos de Partida das Ideias. E hoje o tema do vídeo é o que foi a Guerra Fria. Eu estou aqui, evidentemente online, com o Muniz Gonçalves Ferreira, e já até conhecido dos espectadores do nosso canal. Como vocês sabem, ele é historiador, ele é professor titular de Relações Internacionais e História Contemporânea da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ, e o Muniz vai falar um pouco desse processo histórico, né, que foi denominado de Guerra Fria, que ocorreu entre o término da Segunda Guerra Mundial e o fim da União Soviética em 1991 e opôs os sistemas capitalista e socialista. Uma guerra não declarada, mas que, em determinados momentos, ela se tornou uma guerra muito quente, que em episódios como a construção do Muro de Berlim, ou ainda a crise dos mísseis soviéticos em Cuba, ou ainda a Guerra do Vietnã. No presente, há dúvidas fundadas, né, a partir do ascenso da China e da Rússia à condição de potências globais, se não estaria ocorrendo uma nova Guerra Fria, conforme a hipótese formulada pelo saudoso professor Muniz Bandeira. Enfim, são várias as possibilidades de exploração desse tema, e sei que o Muniz tem amplas condições de nos explicar um pouco desse processo, abrir uma introdução sobre esse processo histórico que foi tão importante ao longo da trajetória do século XX. Enfim, agradeço mais uma vez aqui a sua disponibilidade, o seu tempo, caro Muniz. E indo direto ao assunto, o que foi a Guerra Fria? Bom, Marcelo, mais uma vez é um grande prazer poder participar aqui do seu canal, aqui do seu programa, e me dirigir aqui ao seu público, e principalmente, como de costume, tratando de temas aí de grande relevância histórica e até possuidor de uma certa atualidade, né? Lamentavelmente, inclusive. Mas, enfim, vamos falar aqui em poucas palavras a respeito do que foi aí esse período da chamada Guerra Fria, mas vamos começar questionando o próprio conceito de Guerra Fria, né? Você já antecipou um pouco, fez algumas colocações aí que são muito úteis para a gente refletir a respeito dele, mas, de modo geral, o conceito de Guerra Fria, ele supostamente trabalha com a ideia de que existem guerras frias e guerras quentes, ou que houve uma guerra quente que foi sucedida por uma guerra fria, né? Então, o que nessa contraposição entre uma guerra fria e uma guerra quente, o que teria sido uma guerra quente, o que poderia voltar, que tipo de guerra quente poderia voltar a acontecer do ponto de vista daqueles que formularam o conceito de Guerra Fria, né? Então, o conceito de Guerra Quente aí é aplicado para designar uma guerra mundial, certo? Então, a Guerra Fria, ela sucedeu a uma guerra mundial, a uma segunda guerra mundial, e não se transformou em uma nova guerra quente, porque as principais potências do mundo não entraram em conflito militar aberto umas contra as outras. Na verdade, é isso que caracteriza uma guerra mundial. Uma guerra mundial não é uma guerra na qual tomam parte todos os estados nacionais, todos os povos, que envolve todos os territórios. Uma guerra mundial acontece quando as principais potências entram em conflito bélico entre si. Foi o caso da Primeira Guerra Mundial, a primeira que recebeu essa designação formalmente. Foi o caso da Segunda, né? E se a gente utilizar esse critério, podemos também classificar como guerras mundiais as guerras napoleônicas, né, que envolveram todas as grandes potências europeias ali entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Na verdade, a primeira versão dessas guerras foi
uma guerra travada por uma coalizão de estados aristocráticos, absolutistas, contra a França revolucionária, né, depois da Declaração de Pillnitz, em 1791, e depois é que nós tivemos, na sua continuação, nos seus desdobramentos, né, essas guerras continuaram acontecendo, mas o regime político da França foi mudando, né, passou da França, da monarquia constitucional para a República Jacobina, depois o consulado bonapartista, finalmente o Império Napoleônico, que foi que travou a maior parte dessas guerras contra as 7 coalizões de estados aristocráticos, certo? Então, voltando aí à Segunda Guerra Mundial, então ela foi uma guerra que envolveu todas as principais potências do mundo, por isso foi uma guerra mundial, e ela não foi sucedida, felizmente, por uma outra guerra da mesma natureza. O que nós tivemos foi uma situação de competição entre estados, entre as grandes potências e, particularmente, entre as 2 principais potências que emergiram do final da Segunda Guerra Mundial, que foram os Estados Unidos, do lado ocidental, e a União Soviética, do lado oriental, como as grandes potências e os grandes, digamos assim, organizadores do sistema internacional, que foi um sistema bipolar, porque ele se organizou em torno desses 2 grandes polos de poder. Essas potências, elas tinham uma série de diferenças, uma série de contradições, uma série de conflitos, travaram todos esses conflitos, mas fora do campo do enfrentamento militar direto de uma contra a outra, certo? Então, por isso que se chama de Guerra Fria, né? Havia conflitos, havia enfrentamentos, mas esses enfrentamentos entre as 2 principais potências, eles aconteciam fora do terreno militar, como eu falei, aconteceu mais no terreno da disputa ideológica, política, diplomática, econômica e até do ponto de vista militar, mas não sob a forma do enfrentamento direto, né? Ele se dava no terreno militar através de uma corrida armamentista, através da formação de grandes arsenais militares, inclusive arsenais atômicos, termonucleares, que tinham uma função mais de dissuasão, porque uma das noções fundamentais que explica por que essa Guerra Fria não se transformou numa guerra quente foi o fato de que essas grandes potências, elas se encontravam durante a maior parte do período da Guerra Fria já na condição de potências atômicas, possuidoras de armamentos atômicos, cuja utilização numa guerra, num enfrentamento bélico direto, implicaria na destruição recíproca dessas potências e de quebra também, dependendo da época, implicaria no desaparecimento da própria civilização, quiçá da vida no planeta Terra. Então, por exemplo, um conceito que era muito utilizado pelos estudiosos, já da época, e continua sendo utilizado, evidentemente, hoje pelos historiadores, para caracterizar o risco que implicava a possibilidade de uma guerra atômica direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, é o conceito de Mutually Assured Destruction, né, traduzindo para o português, destruição mutuamente assegurada, e que em inglês, né, as iniciais formam a palavra mad, que é maluco, em inglês. Então, a ideia de um conflito atômico direto entre essas 2 potências, ela era definida dessa forma, como uma loucura. Mas gostaria de falar rapidamente sobre como é que foi a evolução desse conflito, né? Ele, habitualmente, alguns historiadores costumam caracterizar o desenrolar da Guerra Fria em 4 fases fundamentais. Uma primeira fase que vai do início da Guerra Fria propriamente dita, em 1947, até o ano de 1956, quando acontece o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, que elabora uma nova diretriz para a política externa daquele país, que é a diretriz da coexistência pacífica entre estados com regimes políticos e sistemas econômicos e sociais diferentes. Isso vai levar a União Soviética a se colocar à frente de uma série de iniciativas que tinham por objetivo evitar, efetivamente, uma conflagração direta com os Estados Unidos, né? Isso vai conduzir aqui no ano de 1968, fosse assinado um tratado de não proliferação nuclear. Esse tratado se encontra em vigor até os dias de hoje, né? Ele é assinado em 1968 e começa a vigorar no ano de 1970,
certo? Então, estabelece aí uma situação de, a partir de 1968, 69, 70, as relações entre as duas grandes potências, elas passam a se desenvolver no terreno daquilo que foi conhecido, né, como a détente. Isso foi até o começo dos anos 80, né, quando vão acontecer alguns episódios na realidade internacional, como, por exemplo, a entrada das tropas soviéticas no Afeganistão, né, e a ascensão ao governo dos Estados Unidos do presidente Ronald Reagan, que vai adotar uma linha confrontacionista nas relações com a União Soviética, uma linha muito intervencionista contra os movimentos revolucionários em várias partes do mundo, inclusive na América Latina, né, onde as tropas norte-americanas elas vão apoiar regimes autoritários que eram desafiados por movimentos revolucionários da América Central, vai adotar uma política de isolamento e desestabilização da Revolução Sandinista na Nicarágua. Então, a gente vai ingressar numa fase daquilo que foi conhecido como uma nova Guerra Fria e que se estendeu aí de 1980, 1981 até o desmoronamento das experiências de transição ao socialismo na Europa Centro-Oriental a partir de 1999, culminando com o próprio desaparecimento, o próprio esfacelamento da União Soviética no ano de 1991. Bom, esse é o panorama geral da Guerra Fria, mas a gente pode falar um pouquinho sobre como foi que a Guerra Fria começou, por que ela aconteceu. Isso também é um tema de debate constante aí entre os historiadores, né? No final dos anos 60, começo dos anos 70, no auge aí da intervenção estadunidense na Guerra do Vietnã, esse debate aconteceu entre os próprios historiadores do mundo anglo-saxão, né? Historiadores estadunidenses, alguns historiadores britânicos que discutiram isso. Por que a Guerra Fria começou? Quem teve a responsabilidade pelo início da Guerra Fria? Bom, evidentemente que não é possível reproduzir aqui em poucos minutos aí esse debate, que é um debate complexo, que envolve várias posições, mas uma colocação que eu faria é que é o seguinte, para mim é mais difícil explicar por que a Guerra Fria demorou tanto a acontecer do que explicar por que ela aconteceu, né? Por quê? Se a gente considera a forma como a União Soviética foi tratada pelas potências ocidentais desde a Revolução de Outubro de 1917, né, até o fim da Segunda Guerra Mundial, foi um tratamento caracterizado pela hostilidade, né, pela intervenção militar. Depois da Revolução de Outubro de 1917, a União Soviética ela foi invadida por um total de 14 exércitos de estados diferentes, né? O que provocou um processo de luta militar contra essas tropas estrangeiras no território soviético, que só se concluiu ali por volta de 1921, 1922, e depois que essas tropas estrangeiras saem do território da União Soviética, o país foi submetido a uma política de isolamento, que era conhecida na época como política do cordão sanitário. Em francês falam cordão sanitaire, né? Então, assim, foi isolada, né, durante muito tempo. Só aos poucos foi conseguindo estabelecer acordos, foi conseguindo se reintroduzir dentro de um sistema internacional, que era aquele sistema internacional do Tratado de Versalhes, que figurou depois do fim da Primeira Guerra Mundial até o começo da Segunda, né, entre 1919 e 1939, mas também participou durante muito pouco tempo, certo? Com a ascensão do nazismo na Alemanha, né, do fascismo na Itália, as potências ocidentais, a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, né, as potências liberais, adotaram uma política de procurar investir na confrontação entre a Alemanha hitleriana e seus aliados do eixo e a União Soviética, né, foi orientado por essa perspectiva, por exemplo, que as potências ocidentais, a Inglaterra e a França, no caso, participaram da Conferência de Munique, em 1938, na qual a Alemanha hitleriana e a Itália fascista fizeram uma série de reivindicações territoriais,
A Alemanha reivindicava, por exemplo, a anexação de parte do território da Tchecoslováquia, a reunificação com a Áustria. A Itália defendia, preconizava, por exemplo, a sua expansão em direção ao norte da África. E as potências ocidentais, participantes dessa conferência, elas aceitaram as reivindicações da Alemanha e da Itália, que tinham por objetivo direcionar o apetite expansionista, belicista, agressivo dessas potências em direção à União Soviética. Por isso, inclusive, o governo soviético, ele desde assim, praticamente depois da ascensão do Hitler na Alemanha em 1933, começa a tentar realizar uma série de negociações, de acordos, visando assinar tratados de cooperação militar com a França, em primeiro lugar, a Inglaterra, em segundo lugar, contra a Alemanha hitleriana, e não conseguia, né? Justamente porque o projeto dessas potências da Europa Ocidental era justamente de que houvesse uma guerra entre a Alemanha e a União Soviética para que houvesse um enfraquecimento recíproco desses países, né, que eram países de regimes políticos diferentes daqueles que vigoravam, né, nessas potências capitalistas ocidentais. Então, por isso, digamos assim, o fato de, num certo momento, a União Soviética ter conseguido se aliar com os Estados Unidos, a França livre, que é a parte da França que não capitulou, né, diante da Alemanha, e a Inglaterra, para enfrentamento da Alemanha e seus aliados do eixo, sob certos aspectos, foi até uma surpresa, né? Uma surpresa porque o desenrolar dos acontecimentos levou a isso. Os Estados Unidos foram obrigados a entrar na guerra devido ao ataque que sofreu do Japão no Pacífico, o Japão que era aliado da Alemanha. A Inglaterra e a França foram atacadas pela Alemanha, né? Depois da Alemanha ter invadido a Polônia com um certo beneplácito dessas potências ocidentais, certo? Então, um desenrolar que, sob certos aspectos, surpreendeu as expectativas que as lideranças políticas das potências ocidentais tinham em relação ao comportamento da Alemanha, acabou fazendo com que eles tivessem que se aliar com a União Soviética para derrotar, né, a ameaça da Alemanha e seus aliados do eixo ali na Segunda Guerra Mundial. Então, essa aliança ela foi estabelecida, ela se concretizou, ela atingiu os seus objetivos e, em muito pouco tempo, ela se deteriorou, né? Ela se degradou. A Segunda Guerra Mundial termina em maio de 1945 e já no começo de 1947 a gente começa a ter algumas atitudes dos governos aí, dos Estados Unidos, da Inglaterra, contra a União Soviética. Na verdade, essas atitudes elas se iniciam já no ano de 1946, quando o então ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que era primeiro-ministro, que fora primeiro-ministro do Reino Unido durante toda a Segunda Guerra Mundial, certo? Ele perde as eleições parlamentares que acontecem, o partido dele, o Partido Conservador, perde as eleições parlamentares que aconteceram no ano de 1945, de tal sorte que quando se realiza a Conferência de Paz de Potsdam, já na Alemanha, ocupada pelas potências vencedoras, em 1945 ele não participa mais, mas ele, em 1946, vai aos Estados Unidos, na condição de ex-primeiro-ministro do Reino Unido, lá ele faz um discurso no qual ele fala que havia uma cortina de ferro, havia se abatido sobre metade da Europa, sobre os países da Europa Oriental, que eram justamente aqueles países que estavam sob ocupação dos exércitos soviéticos. Ocupação essa, evidentemente, que foi a consequência da ação desses exércitos naqueles países contra as forças militares alemãs. Então, já nesse discurso, a gente tem uma sinalização de um processo de deterioração daquela aliança. A segunda sinalização ela se realiza no começo de 1947, quando o então embaixador dos Estados Unidos em Moscou, George Kennan, assina anonimamente um artigo no jornal New York Times, né, lá dos Estados Unidos, onde ele caracteriza a União Soviética como um Estado ideológico, revolucionário, expansionista, que teria por objetivo subverter todo o mundo, todo o sistema capitalista, e que, portanto, os Estados Unidos teriam que se mobilizar para conter
a ameaça soviética. Então, é a partir daí que vão sendo tomadas uma série de iniciativas por parte do governo dos Estados Unidos que vão acabar configurando aquilo que foi conhecido como a doutrina Truman de contenção do comunismo, certo? Então, é a partir daí que o governo estadunidense vai estabelecer alianças, pactos militares, né? Vai ser uma força importante na criação da OTAN, que esse até os dias de hoje, né, com as finalidades que a gente vê, né, mas que originalmente era para proteger a Europa de uma suposta ameaça soviética, né, vai fazer outros pactos, vai fazer o TIAR aqui com os países da América Latina, vai criar a ASEAN com os países lá do Pacífico, né, vai criar uma série de alianças militares, vai adotar mundialmente uma política da qual surgirão as doutrinas de segurança nacional, né? Vai criar o paradigma do inimigo interno para ser utilizado para conter os processos revolucionários que vão acontecer em toda a parte do mundo. Então, é essa situação que vai configurar aquilo que ficou conhecido como Guerra Fria, que foi uma disputa, como eu falei, que se não aconteceu no terreno militar, através do confrontamento direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, sob a sua égide, sob a sua sombra, aconteceram diversos conflitos, né, que se pensam no que foram, por exemplo, as guerras da Coreia e do Vietnã, na qual os Estados Unidos participaram diretamente com tropas, mas não contra a União Soviética, mas contra os movimentos de libertação nacional desses países, né? Houve intervenções militares estadunidenses em várias partes do mundo, houve o apoio a regimes autoritários, a golpes militares, houve a política que se mantém até os dias de hoje de isolamento, de cerco de Cuba, certo? Então, a política de Guerra Fria foi isso, foi uma atmosfera internacional muito carregada, a qual o mundo se via em alguns momentos à beira do que era chamado do abismo de uma guerra atômica, sem que isso, felizmente, nunca chegasse a se concretizar. Bom, para terminar em 1 minuto e meio, né, a situação que nós vivemos nos dias de hoje é uma situação de completa redefinição do cenário internacional, né, marcado por uma redistribuição do poder internacional, porque após o fim dessa Guerra Fria, houve um momento em que se esboçou a criação de um sistema de poder unipolar, no qual os Estados Unidos eram o único polo de poder relevante e expressivo no mundo. Isso, no entanto, mudou, né? Nós tivemos aí o ressurgimento, o reposicionamento geopolítico militar da Rússia como grande potência, primeiro regional, e de novo como uma grande potência mundial, e também a China emergindo como uma grande potência econômica, né, já superando os Estados Unidos em uma série de indicadores, e essas duas potências como eixo da formação de um novo polo de potências emergentes, que são os BRICS, do qual o Brasil faz parte, do qual a Índia faz parte, a África do Sul faz parte, bloco esse que já é hoje o principal eixo econômico do mundo, certo? Então, isso cria uma situação de possível multipolaridade econômica, que pode se tornar também uma multipolaridade política, diplomática e até estratégica, e diante disso, as potências imperialistas ocidentais anteriormente dominantes se colocam numa posição de se mobilizar para evitar que isso aconteça, e a manifestação mais concreta, mais palpável disso nos dias de hoje é essa guerra por procuração que está sendo travada aí na Ucrânia, né, com o objetivo de desgastar a Rússia e, por desdobramento, também a China, o que configura a possibilidade de um cenário de uma nova Guerra Fria, do que seria aí talvez uma terceira Guerra Fria, uma terceira fase de uma Guerra Fria, mas que, como se encontra em processo, nós não podemos ainda dizer se isso vai se configurar ou não, embora, evidentemente, que o que a gente espera é que as coisas não atinjam jamais o ponto de transformar uma Guerra Fria numa Guerra Quente. Então, basicamente é isso. Obrigado, Muniz, por esse panorâmico ponto de partida aqui para a gente poder pensar a questão da Guerra Fria e a possibilidade de da irrupção de uma nova Guerra Fria. Eu queria, como sempre, eu te pego de surpresa, né? Eu sempre pergunto assim, tem alguma sugestão de leitura sobre o tema da Guerra Fria? Teria algumas. A principal delas você já mencionou, né?
Na verdade, não é só um livro do Muniz Bandeira. O Muniz Bandeira, antes de morrer, ele escreveu alguns livros com a finalidade justamente de fornecer elementos para uma interpretação mais aguda, mais radical, dessas transformações no cenário internacional e dos riscos, né, que essas transformações podem engendrar do ponto de vista de novos conflitos. Um deles é esse texto que você mencionou aí, que é a desordem mundial. O outro que, né, ele publicou também foi a formação do Império Americano. E tem um terceiro que eu agora não estou me lembrando, mas de todo modo, né, se eu não lembro o título dos livros, eu convido o público aqui que acompanha seu canal a procurar na internet as últimas obras do professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, que, na minha opinião, sem sombra de dúvidas, foi aquele que fez um estudo, uma interpretação de maior profundidade, com maior densidade sobre o panorama internacional que estava se esboçando. Ele falece em 2015, né? Então ele não viveu para acompanhar todos os desdobramentos daquilo que, né, cujos contornos ele começou a identificar, mas é uma obra que nos oferece elementos analíticos e interpretativos extraordinariamente valiosos. Muito bem, muito obrigado, Muniz. Estamos chegando aqui ao final de mais um programa nosso. Então, você gostaria de fazer alguma palavra final? A palavra final é que as pessoas continuem acompanhando o seu canal aí, Ponto de Partida das Ideias, acompanhando aí as palestras, os debates, que é uma experiência de enriquecimento muito grande, e que você continue aí tendo muito sucesso à frente aí do seu canal. Muito obrigado, caro Muniz. Então, chegando ao final, como sempre faço, eu peço que quem nos vê se inscreva no canal e quem se inscreva, chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.